Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 171. O homem que chegou era alto e forte, exalando uma presença calma semelhante à de uma montanha. Cada centímetro de seu corpo, incluindo o rosto, estava coberto de preto. Uma máscara e uma viseira escondiam suas feições, exalando uma aura fria e ameaçadora. Uma longa lâmina pendia de sua cintura, enquanto chamas vermelhas se envolviam em torno das asas negras em suas costas e na nuca. Ele era ninguém menos que o grande astro dos Piratas das Feras, King, a Conflagração. Sentindo a tristeza e a fúria no rosto de Kaido, King imediatamente percebeu que o recrutamento não havia ocorrido sem problemas. Kaido balançou a cabeça, sua voz carregada de raiva. Esses dois são muito orgulhosos. Eles não são do tipo que se rende facilmente. Mas, ele parou por um momento e então riu de repente. Um é uma máquina de matar que exterminou o exército de um país inteiro. O outro é um monstro da marinha que derrubou Bin de Wold e até deu trabalho para o Roger. Se eles cedessem tão facilmente seria simplesmente chato. King podia ver claramente a admiração nos olhos de Kaido e não conseguiu evitar franzir a testa. Kaido-san, se eles não se submeterem, mantê-los vivos pode não ser uma decisão sensata. Ele falou com cautela, seu tom carregado de inquietação. Com apenas 17 ou 18 anos, King já demonstrava um nível de compostura, precisão e maturidade muito além de sua idade. Como segundo em comando dos Piratas das Feras, ele sabia exatamente qual era seu dever mais importante. Para impedir que seu capitão tome decisões imprudentes e tolas. Mesmo que tenha sido justamente a predileção de Kaido por fazer coisas estúpidas que fez com que King o seguisse de bom grado em primeiro lugar, como ser capturado pelos fuzileiros navais de propósito, ou tentar desencadear a maior guerra do mundo. Chame isso de idealismo másculo se você for generoso. Se não, chame de loucura. Aqueles dois são extremamente independentes. Eles não vão se dobrar tão facilmente. Se algo der errado durante o confinamento e eles escaparem, a localização da nossa base poderá ser exposta. Kaido riu. Arber, tenho sorte de ter você como meu braço direito. Ele usou o nome verdadeiro de King, algo que só os dois compartilhavam. Mas tenho certeza de que eles vão mudar de ideia. Sua voz irradiava confiança e aqui avassaladores. Principalmente Darren Rogers, aquela escória dos fuzileiros navais. Com sua personalidade e métodos, ele nasceu para ser um pirata. Que desperdício escolher ser fuzileiro naval. Ele acabará percebendo que os mares livres são onde ele realmente pertence. E quanto a Douglas Bullet? Eu vi nos olhos dele, a fome ardente de ficar mais forte, a ambição. Isso tornará tudo ainda mais fácil. Vou dar a ele alguns dias para se recuperar. Assim que estiver curado, darei a ele uma luta justa. Então, eu vou mostrar a ele, não mostrar aos dois, o quão aterrorizante a criatura mais forte deste mar realmente é. Com uma força absoluta e avassaladora. Conquistarei seus corações. Orururoro. Kaido jogou a cabeça para trás e soltou uma risada estrondosa, erguendo seu enorme kanab no ar. Sua risada estrondosa ecoou pelo céu, fazendo o chão tremer. King olhou para o exuberante Kaido à sua frente, com os olhos cheios de reverência e o coração acelerado. Mas silenciosamente suas mãos se fecharam em punhos. Espero que você esteja certo, Kaido-sama. Ele murmurou para si mesmo. Uma prisão escura. Muhaha. Uma risada sinistra ecoou pela cela escura. Queen, o homem enorme de macacão, dançava alegremente enquanto olhava para os dois novos brinquedos que agora considerava seus. Sob a luz bruxuleante do fogo, seu corpo redondo e rechonchudo exibia uma flexibilidade surpreendentemente anormal que contrastava com seu tamanho. Tanto que Darren e Bullet estremeceram ao vê-lo. Eles trocaram um olhar. Esse cara é realmente um idiota? Quem sabe? Talvez fosse a miséria compartilhada de serem prisioneiros, mas naquele momento, Darren e Bullet sentiram uma estranha sensação de camaradagem. Que olhar é esse? Eu vi. Só porque eu uso óculos escuros não significa que eu não possa te ver. Queen parou de dançar de repente e avançou furiosamente, seu rosto mastigando charutos esmagando-se grotescamente entre as barras de ferro. Como ousa olhar para a grande cientista Queen-sama com esses olhos? Parece que vou ter que te dar uma pequena lição. Com um sorriso torto, ele destrancou a cela com um clique alto. Mesmo que vocês dois presos não consigam causar muita confusão, isso tornará o próximo experimento mais conveniente. Ele cuidadosamente pegou um par de algemas com seu membro mecânico modificado e as prendeu em Darren e Bullet. Nenhum deles teve forças para resistir. Só podiam assistir impotentes, enquanto Queen fazia o que bem entendia. Claque. No momento em que as algemas se fecharam, o rosto de Darren mudou. Suas pupilas se contraíram bruscamente. Uma onda de fraqueza o atingiu como uma maré crescente, roubando-lhe os sentidos. Ele agarrou as barras de ferro com força, como um marinheiro se afogando agarrado a destroços flutuantes. Bullet caiu completamente imóvel. Algemas de pedra do mar. E sem dúvida, eram algemas de pedra do mar de alta pureza. Hehehe, mesmo entre nós, piratas das feras, não há muitas dessas belezas. Queen riu presunçosamente, dando um tapinha em sua barriga enorme. Então, vamos começar. Clac. O braço mecânico de Queen se moveu de repente, transformando-se em uma seriga. Uma agulha longa e brilhante tremeluziu friamente na luz fraca. As expressões de Darren e Bullet mudaram enquanto seus corações afundavam. Suor frio escorria por suas costas. Presos impotentes, sendo observados por um homem gordo e pervertido de macacão segurando uma agulha.
Nem mesmo seus nervos de ferro conseguiram suprimir um arrepio de horror. O couro cabeludo deles formigava. Relaxe. Não vou deixar você morrer tão facilmente. Sou o maior cientista do mundo, não uma imitação barata como aqueles perdedores da Germa 66. Quinn riu alto e tirou fileiras de tubos de ensaio lacrados de uma caixa de ferramentas próxima. Viu só isso? Este é o mais novo vírus múmia desenvolvido pela grande Quinn-sama. Ele ergueu um tubo de ensaio cheio de um líquido verde brilhante, bem alto para que Darren e Bullet pudessem ver claramente. Seu rosto estava praticamente brilhando de mania. Vou diminuir um pouquinho a toxicidade, para que você possa vivenciar plenamente o tormento infernal. Você não poderá viver, mas também não poderá morrer. Muhaha! Sem dar a eles a chance de reagir, Quinn aspirou um pouco do vírus na seringa. Caminhando lentamente passo a passo, ele se dirigiu até Darren. Seus ferimentos são um pouco mais leves, então você é o primeiro fuzileiro. A agulha brilhou à luz do fogo enquanto subia e descia num piscar de olhos, refletindo-se nas pupilas fortemente contraídas de Darren. A agulha quebrou. Darren, é? Bullet, é? Quinn, é? Capítulo 172. Como isso é possível? Quinn olhou estupefato para a agulha quebrada. Seus olhos pareciam prestes a saltar das órbitas, sua boca aberta. Para facilitar os experimentos científicos, todas as suas seringas e agulhas foram forjadas com os metais mais resistentes disponíveis. Afinal, os vírus que ele criou foram projetados para máxima potência. Seus sujeitos de teste não se limitavam a humanos comuns, ele também havia feito experimentos com todos os tipos de animais ferozes. Alguns desses animais tinham pele e escamas tão duras quanto pedra, e ainda assim suas agulhas conseguiam perfurá-los com facilidade. Mas agora a agulha tinha acabado de quebrar. Do que diabos é feito o corpo desse cara? Aço. Quinn, incrédulo, aproximou-se e começou a apalpar Darren por todo o corpo. Darren estremeceu, visivelmente desconfortável, enquanto arrepios percorriam sua pele. Incrível! Quanto mais Quinn se emocionava, mais chocado ele ficava. Seus olhos pequenos e brilhantes se iluminavam com uma mistura de surpresa, obsessão e excitação. Até as dobras de pele em seu rosto tremiam de alegria. Pele dura como aço, músculos como pedra, fortes, mas ainda flexíveis. Muhahaha! Absolutamente perfeito. Este é o sujeito de teste perfeito. De repente ele caiu na gargalhada, faíscas saíram de seus olhos e seu rosto ficou vermelho de excitação. Marine, você é quem eu estava procurando, meu experimento perfeito. Bem, se eu tivesse que ser exigente, o tema perfeito seria Kaido-sama. Mas não consigo vencê-lo, então aqui estamos. Quinn murmurou baixinho, então olhou para cima bruscamente, os olhos ardendo enquanto encarava Darren como se estivesse admirando uma obra de arte inestimável. Cobaias normais não conseguem lidar com meus vírus ou bactérias. Mesmo nas doses mais fracas, eles entram em colapso em segundos. Mas agora eu tenho você, hehehehe. Sorrindo maliciosamente, o homem gordo de macacão limpou a baba da boca e então voltou sua atenção para Bullet, que estava por perto. Nesse caso, não precisa ter pressa. Deixe-me verificar sua estrutura corporal também. Quinn riu pervertidamente e caminhou até Bullet, começando a apalpá-lo também, beliscando aqui, agarrando ali. Seu desgraçado. Seu gordo esquisito. Eu vou te matar. O rosto de Bullet ficou vermelho enquanto ele gritava numa mistura de fúria e impotência. Mas com ferimentos graves e as amarras de pedra do mar contra ele, a resistência era impossível. Hehehe, lutar não adianta. Grite o quanto quiser, ninguém virá te salvar. Quinn estufou orgulhosamente sua barriga redonda, soprou uma nuvem de fumaça de charuto e flexionou os braços para se exibir. Gordos também têm charme. Eu fiquei assim de propósito senão, muita gente ia se apaixonar por mim, muhahaha. Seu físico também não é nada mal forte como um dinossauro. Nada mal mesmo. Seus olhos brilhantes iam de Darren para Bullet, e sua risada se tornava cada vez mais sinistra. Ele substituiu a agulha quebrada por uma nova e se aproximou de Darren novamente. Com um grito baixo, o haki de armamento negro surgiu sobre seu braço como um líquido fluindo, espalhando-se pela seringa. A agulha prateada imediatamente adquiriu um brilho negro e cintilante. Isso deve resolver. Quinn interveio, ergueu a seringa e a espetou no pescoço de Darren. Apoiada pelo haki do armamento, a agulha parou apenas brevemente na pele antes de penetrar na carne e entrar em uma veia. Darren soltou um grunhido abafado. Experimente meu último vírus. Você está prestes a experimentar o gosto do inferno. Hehehehe. Sorrindo maliciosamente, Quinn injetou fluido verde brilhante na corrente sanguínea de Darren. Baque. O coração de Darren deu um pulo forte. Suas pupilas se contraíram até ficarem minúsculas enquanto os vasos sanguíneos se rompiam e uma teia de fios vermelhos se espalhava pelos seus olhos. Batida, batida, batida. As batidas surdas e rítmicas do seu coração ecoavam alto pela prisão escura. Uma onda de dor o atingiu, subjugando seus sentidos em um instante. Darren caiu de joelhos, soltando um uivo bestial. Foi a primeira vez na vida que ele ouviu o próprio coração bater tão claramente. Sob o olhar cauteloso e sombrio de Bullet, a pele de Darren ficou visivelmente avermelhada. Sangue começou a escorrer de seus olhos, ouvidos, nariz e boca. Vapor subia da superfície de seu corpo. Ainda mais aterrorizante era a visão de seu peito cheio de veias e trêmulo. A cada batida do coração, a pele visivelmente se expandia no formato do seu coração rítmico e grotesco. Muhahaha! Você sente isso? Este é o vírus da múmia.
Uma vez infectado, seu corpo inteiro começa a queimar. A temperatura sobe rapidamente além do que o corpo humano pode suportar, fazendo você se sentir como se estivesse sendo assado vivo. Quinn soltou uma risada distorcida com os olhos ardendo de fanatismo. Seu sangue começará a evaporar durante o processo. A desidratação intensa fará com que seus órgãos sequem e parem de funcionar. No final, seu corpo murchará como uma múmia. Enquanto falava, ele trocou uma agulha nova e a espetou em Bullet, injetando o vírus múmia do mesmo jeito. Os gemidos de dor de Bullet ecoaram gradualmente enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente. Sim, é isso, esse tipo de pura agonia e tormento. Hehehehe. Quinn agiu rapidamente, conectando vários dispositivos de monitoramento de vida a Darren e Bullet. Ele observou as reações deles enquanto anotava dados em um bloco de notas. A temperatura corporal está subindo. Já passou dos 50 graus. Sangue evaporando desencadeia sinais de desidratação. 5 segundos após a injeção, a função do órgão começa a se deteriorar e entra em falência. Frequência cardíaca acima de 120 bpm, pressão arterial caindo constantemente. XXX, se fosse qualquer humano normal, estaria morto agora. Agora totalmente em modo de pesquisa, Quinn parecia animado, seu rosto redondo excepcionalmente focado. Quase lá. Depois de 3 minutos inteiros, ele finalmente largou a caneta. Olhando para as páginas de dados densamente registrados, um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Darren e Bullet estavam ajoelhados no chão, ofegantes com os rostos mortalmente pálidos. Abaixo deles, poças de suor já haviam se formado. Bem, então já chega de testes por hoje. Temos mais 9 dias. Aguente firme. Não desista tão cedo. Quinn sorriu presunçosamente, exalou um anel de fumaça, trancou a porta da cela e se virou para sair. Deitado no chão, Darren cerrou os dentes, observando o traseiro cambaleante do gordo bastardo enquanto ele saía. Mas então, de repente, ele congelou. Espere. Esse sentimento. Seus olhos se arregalaram levemente, com um lampejo de descrença neles. Seu corpo, sua condição física, parecia. Se isso fosse um jogo e ele tivesse um painel de status, então, durante o processo de injeção do vírus da múmia, ele ficaria chocado ao ver algo assim aparecendo. Físico mais 0,04, físico mais 0,04, físico mais 0,03, físico mais 0,05. Sério, isso realmente funciona. Capítulo 173. Que diabos está acontecendo? Não fui injetado por aquele Quinn gordo e bastardo? Não, espera, isso não saiu certo. Não fui injetado com o vírus da múmia por aquele Quinn gordo e bastardo? Então como é que, depois de 3 minutos seguidos dessa tortura, meu corpo se sente ainda mais forte? Isso não faz sentido, não é? Mesmo com todas as dificuldades que Darren enfrentou desde que chegou a este mundo, inúmeras situações de vida ou morte, batalhas com monstros como B&G Wold e até mesmo o Rei Pirata Roger, ele não pôde deixar de se sentir atordoado. Um vírus não deveria estar enfraquecendo o corpo, destruindo-o? O próprio Quinn tinha acabado de dizer. O vírus múmia faz o corpo superaquecer além do que ele pode suportar, espalhando uma dor ardente por todo o corpo. O sangue começa a evaporar, levando à desidratação e eventualmente os órgãos secam. Mas então, o que diabos está acontecendo comigo? Isso é realmente razoável. Naquele momento, a mente de Darren começou a correr. Seu corpo já estava próximo do ponto de ruptura. O vírus estava causando danos a ele, colocando uma pressão intensa em seu sistema. Mas a dosagem era baixa. Espere um segundo. Darren de repente se lembrou de algo que Quinn havia dito. Não se preocupe, não vou deixar você morrer tão facilmente. Poderia ser. Uma ideia selvagem e ridícula passou pela mente de Darren, como um raio explodindo em seu crânio. Aquele Quinn gordo e desgraçado nunca teve a intenção de matar a mim e ao Bullet com o vírus desde o começo. Afinal, Kaido deu ordens a ele. Ele só queria nos usar como cobaias para testar seu vírus. É por isso que ele usou uma dose baixa. É por isso que ele monitora constantemente nossos sinais vitais com esses dispositivos, para garantir que o vírus não nos leve além do ponto sem retorno. Este método, aplicar estresse externo e forçar o corpo ao seu limite, garantindo que ele não atinja níveis letais. Não é exatamente esse o tipo de treinamento que venho fazendo o tempo todo. No momento em que percebeu isso, a expressão de Darren se tornou completamente bizarra. Sua boca se contraiu incontrolavelmente. Será que aquele Quinn completamente por acidente está realmente me ajudando a ultrapassar meus limites físicos com sua tortura viral? E a parte mais louca e absurda de tudo, aqueles míseros 3 minutos de tortura do vírus, na verdade, aumentaram meu atributo físico em quase um ponto inteiro. Um ponto pode não parecer muito, mas considerando que o atributo atual de Darren já era 70, isso era enorme. Pelos seus próprios padrões, mesmo alguém como Kaido, aclamado em seu auge como a criatura mais forte em terra, mar e ar, só atingiu 100 em físico. Quando você chega ao nível de Darren, aumentar ainda mais suas estatísticas exige um esforço monstruoso. Esse reforço era comparável a meio mês de treinamento brutal e de alto nível em um acampamento de oficiais de elite. E ao contrário do treino regular, que perde eficácia à medida que o corpo se adapta. Essa injeção de vírus, estava aplicando pressão metabólica direta em seus órgãos internos. Em outras palavras, a força que ele sentia não era apenas uma questão de pele mais resistente, músculos mais fortes ou ossos mais densos. Foram seus órgãos, seu próprio núcleo, que ficaram mais fortes.
o que significava que sua função interna, resiliência e capacidade de se recuperar de danos tinham melhorado. Esse tipo de efeito de treinamento é impossível de ser alcançado por meio de exercícios regulares de resistência ao impacto, afinal, é quase impossível treinar diretamente os órgãos internos. Pensando nisso, Darren não pôde deixar de se lembrar do chamado corpo invencível de Kaido. A força de Kaido não vinha apenas de sua capacidade de suportar golpes, era uma resistência completa e ininterrupta que não deixava nenhuma fraqueza. Até mesmo mestres que haviam alcançado o nível destruição interna de Ryuaki, pessoas como Zoro, Kinemon e Killer poderiam tê-lo ferido, deixado cicatrizes na superfície ou desferido golpes em seus órgãos. Mas na verdade, seus ataques fizeram pouco mais do que coçar uma coceira. Mesmo que Kaido recebesse os golpes de frente e sofresse danos internos, sua força de combate não diminuía nem por um segundo. Ele ainda conseguia facilmente derrubar Luffy no chão. Era assim que o verdadeiro domínio físico se parecia. Darren vinha tentando há anos descobrir como treinar seus órgãos internos, mas nunca obteve muito progresso. Ele nunca imaginou que realmente encontraria a solução, através de Queen. Queen estava ajudando-o a ficar mais forte. Mas, isso faz sentido? Darren parou para pensar seriamente no assunto e logo chegou a uma conclusão. Fazia todo sentido. O treinamento em sua essência consistia em aplicar pressão externa, mantendo baixo risco de morte, forçando o corpo a se adaptar e ultrapassar seus limites ao longo do tempo. E a configuração do Queen acertou em cheio. Como cientista, Queen usou o monitoramento mais preciso para garantir que a vida de Darren não estivesse em perigo. A dosagem do vírus foi cuidadosamente medida para levar seu corpo ao limite sem causar danos a longo prazo, especialmente porque Kaido claramente queria recrutá-lo. Darren soltou um longo suspiro. A dor febril e ardente que percorria seu corpo estava finalmente começando a desaparecer. Sentindo-se um pouco melhor, ele levantou a cabeça, e de repente se lembrou de algo. Virou-se para olhar para Bullet. Ele ficou mais forte sob o estresse do vírus, e o Bullet. Mas no momento em que Darren olhou, ele se deparou com um rosto com exatamente a mesma expressão bizarra. Darren, Bullet. Darren piscou. Bullet piscou. Suas bocas se contraíram ao mesmo tempo. Não foram necessárias palavras. Esse cara ficou mais forte também. Darren e Bullet trocaram um olhar rápido, depois desviaram o olhar, cada um pensando exatamente a mesma coisa. A prisão voltou ao silêncio. Depois de descansar um pouco, Darren, ainda se sentindo fraco pelos efeitos da pedra do mar, estendeu a mão e pegou uma bandeja de comida que um dos piratas das feras havia trazido. Ele casualmente pegou algo e começou a comer. A carne seca era dura e sem gosto, mas ele não se importou. No momento, a prioridade era repor energias e acelerar a recuperação. O sabor não importava. Bullet hesitou quando viu isso. Como soldado profissional, e alguém que havia sido traído por companheiros e superiores, ele desenvolveu uma profunda desconfiança em relação a todos e a tudo. Se quisessem nos matar, poderiam ter feito isso a qualquer momento. Não precisariam se preocupar em envenenar a comida. Darren disse entre mordidas, mal olhando para cima enquanto mastigava. Bullet congelou. Depois de um longo silêncio, ele olhou profundamente para Darren e então, sem dizer uma palavra, começou a comer também. Capítulo 174. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do almirante da frota. O ar no escritório estava tão pesado que parecia que até os vasos de plantas nos cantos estavam prendendo a respiração. Almirante da frota Kong, aqui está a situação. Kaido das bestas invadiu repentinamente o campo de batalha, interrompeu nossa operação para cercar e derrubar Douglas Bullet, e capturou o Comodoro Darren Rogers. Sakazuki mordeu um charuto aceso, seu rosto pálido e sombrio. Ele usava uma grande capa da marinha e por baixo dela, a parte superior do seu corpo estava firmemente envolta em bandagens encharcadas de sangue. Darren era meu ajudante nesta missão. O fato de ele ter sido capturado por piratas sob meu comando é uma falha da minha liderança. Sua voz era fria como gelo. Estou disposto a assumir total responsabilidade por este incidente. Com exceção de Garp, ainda no Novo Mundo perseguindo Roger, quase todos os oficiais de alta patente do quartel-general da Marinha estavam presentes. Enquanto Sakazuki dava seu relatório, a expressão de Sengoku escureceu a um ponto insuportável. Foi ideia dele tirar Darren do campo de treinamento temporariamente e designá-lo para a missão de Sakazuki. E agora Darren foi levado por Kaido. Mesmo que a aparição repentina de Kaido não tenha sido um erro de cálculo da parte dele, ele não podia justificá-la, especialmente para Zephyr. Ele sabia muito bem as expectativas que Zephyr tinha depositado em Darren, o formando mais forte da história do campo de treinamento. Eu entendo, Sakazuki. Uma voz baixa e estrondosa finalmente veio de Kong, sentado na cabeceira da sala. Seus braços estavam cruzados, e os poderosos músculos bronzeados de seu corpo pareciam ter sido esculpidos em pedra, claramente definidos e cheios de força. O olhar severo de Kong varreu a sala antes de se fixar em Sakazuki. Você não cometeu nenhum erro nesta operação. A responsabilidade não recai sobre você. Era uma situação caótica. Ninguém poderia prever que o lunático Kaido invadiria o campo de batalha de repente. Os ferimentos de Sakazuki por si só tornaram óbvia a gravidade da luta. Ele já havia passado por uma batalha feroz com Douglas Bullet. Com sua condição se deteriorando e sua resistência esgotada, fazia sentido que ele não pudesse enfrentar Kaido também. Quanto ao Zephyr, é melhor não informá-lo ainda.
Kong beliscou a ponta do nariz, hesitou e então continuou lentamente. Como superior e antigo mentor de Zephyr, ele o entendia bem, especialmente sua forte proteção para com seus alunos. Zephyr havia investido tudo em seus cadetes, e com o campo de treinamento em uma fase crítica, saber disso agora só desestabilizaria as coisas. Seria melhor contar a ele depois que o resgate fosse realizado. Mas naquele momento, droga, saiam da minha frente. Saiam da frente ou não me culpem pelo que vai acontecer. Um rugido furioso explodiu do lado de fora do escritório do almirante da frota. Sengoku, seu desgraçado, sai daqui. Eu confiei meu aluno a você, e é assim que você cuida dele. No momento em que aquela voz familiar soou, o rosto de Sengoku caiu completamente. Caramba, quem diabos contou isso ao Zephyr? Sua expressão se distorceu. Os dentes cerraram, seu rosto atravessou uma tempestade de emoções antes que algo se encaixasse em sua mente. Espere um minuto, antes da reunião começar, Borsalino não disse que ia sair para dar uma volta? A cabeça de Sengoku se virou rapidamente em sua direção, com os olhos fixos em Borsalino, que agora estava sentado ali preguiçosamente, calmamente mexendo nas unhas. Borsalino, que diabos você fez? No momento em que essas palavras foram gritadas, todos na sala estremeceram. Borsalino casualmente levantou ambas as mãos em um gesto de rendição, fingindo inocência. Desculpe, desculpe. Encontrei o Zephyr Sensei enquanto caminhava. Ele perguntou como estava o Darem, então eu contei. Ele fez uma pausa, coçou a cabeça e então deu um sorriso largo e envergonhado. Eu não sabia que isso era algo que eu não deveria dizer. Todos. Sengoku agarrou o peito em agonia. Olhando para o rosto irritantemente presunçoso de Borsalino, ele sentiu uma vontade incontrolável de quebrar aqueles malditos óculos de sol em formato de sapo em pedaços. Ele precisa ser substituído. Tenho que substituí-lo como meu ajudante. Naquele momento, o monólogo interno de Sengoku gritava. Ele tremia de pura frustração. Estrondo. A porta do escritório foi repentinamente arrancada das dobradiças com um chute, explodindo em estilhaços no ar. Sengoku. Zephyr entrou furioso, com os cabelos roxos eriçados, óculos escuros no lugar, e uma energia furiosa irradiando dele. Os guardas atrás dele claramente não conseguiram impedir seu avanço. Seus olhos percorreram a sala até pousar em Sengoku, que instintivamente tentou se esconder atrás dos outros. Zephyr cerrou os dentes e rugiu. Quero uma explicação. Sengoku abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu desgraçado. Darem é meu aluno. O melhor do acampamento de treinamento deste ano. Quando Sengoku permaneceu em silêncio, Zephyr não conseguiu mais conter a raiva. Arregaçou as mangas, revelando músculos salientes, e avançou pisando duro. Zephyr Sensei, por favor, não. Zephyr-san, acalme-se. Zephyr Sensei. Guardas e alguns vice-almirantes correram para frente, agarrando-se aos braços e pernas de Zephyr, tentando segurá-lo. Me solta. Já chega desse cara. Zephyr lutou furiosamente com o rosto ficando vermelho. Gênio estratégico, o caramba. Ele é um idiota. Hoje eu vou quebrar aqueles malditos copos dele, que diabos, assar a cabra idiota dele também. Vamos dividir e fazer um banquete. Ao ouvir isso, a raiva de Sengoku finalmente explodiu. O relatório de Sakazuki deixou uma coisa clara, sua decisão não estava errada. Enviar Darem, que poderia neutralizar a Akuma no Mid Bullet, foi a decisão certa. Se não fosse pela interferência repentina de Kaido, a missão teria sido um sucesso completo. Ninguém poderia prever essa reviravolta. A raiva aumentou. Sengoku arregaçou as mangas e rosnou. Deixe-o ir. Se ele não estiver pensando direito, eu mesmo vou dar uma surra nele. Os policiais que tentavam contê-los pareciam prestes a chorar. Zephyr, vai lá. Quem tem medo de você? Sengoku, com esse seu aqui suave? Zephyr, espero que você não acabe chorando. Sengoku, não me faça bater em você na frente do seu aluno. Os dois veteranos estavam com o rosto vermelho, lançando insultos enquanto empurravam qualquer um que tentasse separá-los. Suficiente. Um tapa estrondoso sacudiu a sala quando Kong bateu a palma enorme na mesa. Papelaria voou pelo ar, e a mesa inteira se espatifou com um estrondo alto, espalhando-se em pedaços pelo chão. Este é o escritório do almirante da frota. Não é o seu maldito pátio de treinamento para brigas. Sua voz estrondosa ecoou por todo o prédio, levantando poeira do teto. As paredes tremeram e relâmpagos vermelho escuros crepitaram no ar, provocando rajadas violentas que fizeram papéis voarem para todos os lados. Vocês dois querem tanto brigar assim. Então venham brigar comigo. Capítulo 175. A fúria do almirante da frota irrompeu como uma tempestade, causando tremores no escritório e rachando as paredes com rachaduras longas e finas. Ao ver seu professor e superior explodir de raiva, Sengoku e Zephyr, que estavam apenas discutindo, calaram-se imediatamente. Recuaram um pouco, trocaram olhares furiosos, em seguida, retornaram obedientemente aos seus lugares. Vocês dois idiotas, vocês não têm vergonha? Kong finalmente retirou sua presença avassaladora, revirou os olhos bufando, e recostou-se na cadeira. Ele pegou um charuto, acendeu-o, deu uma longa tragada e então voltou a olhar para Zephyr. Ao encontrar o olhar ansioso do homem, soltou um longo suspiro. Zephyr, eu sei que você está preocupado, mas se acalme. Se não me engano, aquele garoto Darem não corre perigo imediato. Zephyr piscou e então seus olhos brilharam. Ele estava muito envolvido em suas preocupações para pensar com clareza, mas agora que seus nervos estavam se acalmando e com o lembrete de Kong, as coisas começaram a se encaixar.
Tsuru, vá em frente e explique. Kong gesticulou em direção ao oficial de Estado-Maior Tsuru. Tsuru assentiu levemente, os olhos brilhando com uma inteligência aguçada. Ela falou com uma voz calma e firme. Se Kaido realmente pretendia matar Darien, não havia motivo para levá-lo embora. Ele tinha tempo mais do que suficiente para fazer isso na Ilha da Missão. Zephyr finalmente soltou um suspiro de alívio e imediatamente lançou a Sengoku um olhar de desdém como se dissesse: viu? É assim que a estratégia de verdade se parece. E você se autodenomina o general engenhoso. Os lábios de Sengoku se contraíram e ele cerrou os dentes, mas no final permaneceu quieto. Mesmo que o incidente com Darien não tivesse sido causado diretamente por suas ordens, não havia como negar que ele devia algo a Zephyr. Se ele não tivesse pedido o envolvimento de Darien, o garoto ainda estaria seguro no campo de treinamento, e nada disso teria acontecido. Então, Tsuru, Zephyr perguntou de repente, qual você acha que é o objetivo de Kaido ao capturar Darien e Bullet? Tsuru pensou por um momento e então falou com seriedade cautelosa. Desde o fim daquele grande conflito, a situação no Novo Mundo tornou-se cada vez mais caótica. Nos últimos anos, Kaido tem se expandido agressivamente, recrutando mão de obra e consolidando poder. No momento, seus piratas das feras têm 2 oficiais de alto escalão conhecidos como Grandes Astros King da Conflagração e Queen da Peste, e uma força pirata de milhares de pessoas. Se meu palpite estiver correto, Kaido pretende recrutar Darien Rogers e Douglas Bullet para suas fileiras. Ele passou anos mirando em indivíduos poderosos com potencial, tentando atraí-los para o seu lado. É bem possível que ele estivesse de olho em Bullet há muito tempo. Diante disso, muitos dos oficiais reunidos franziram a testa profundamente. Tsuru, você tem certeza? Perguntou Zephyr com as sobrancelhas franzidas. Entendo por que Kaido queria Bullet. O homem exterminou o próprio país e o próprio exército. Ele é um criminoso procurado tanto pelo governo mundial quanto pela marinha. Dada a força de Kaido, ele pode lhe oferecer alguma proteção. Mas Darien é um fuzileiro naval. Zephyr não conseguia acreditar. Ele balançou a cabeça e riu, incrédulo. Kaido é realmente um idiota, tentando recrutar um fuzileiro naval? Ele é meu aluno. O melhor aluno do campo de treinamento de oficiais. Ele representa o futuro da justiça. Hahaha, Kaido está fadado ao fracasso. Ele parou de repente, piscando ao perceber que várias pessoas na sala estavam olhando para ele com expressões desconfortáveis e complicadas. Ouvi dizer que o Comodoro Darien não tinha a melhor reputação no Mar do Norte, murmurou um vice-almirante baixinho. O sorriso de Zephyr congelou. Ouvi dizer que ele é meio mulherengo. Supostamente teve relacionamentos inapropriados com nobres e princesas reais de várias nações, acrescentou outro contra-almirante em voz baixa. O olho de Zephyr se contraiu violentamente. Também ouvi dizer que ele joga dinheiro fora como se não fosse nada, e tem uma fortuna cuja origem ninguém sabe, sussurrou outro vice-almirante. Sim, eu também ouvi isso. Enquanto eles continuavam cantando um após o outro, o rosto de Zephyr já estava escurecendo como o fundo de uma panela queimada. Então Borsalino, ainda sorrindo, casualmente torceu a faca metafórica com um comentário alegre. Bem, se você pensar bem, talvez o Comodoro Darien seja mais adequado para ser um pirata maligno do que um fuzileiro naval justo. Zephyr, ele levantou lentamente uma mão e agarrou o peito, com uma expressão cheia de angústia silenciosa. Tudo bem, já chega. Pare com isso. Kong beliscou a ponta do nariz e sua expressão se contraiu enquanto ele interrompia a conversa. E você, Sengoku? Tire esse sorriso do rosto. Sengoku, que estava saboreando o assado em silêncio, estremeceu e imediatamente se sentou ereto. Zephyr, você não precisa se preocupar. Acredito que Darien jamais trairia os fuzileiros navais. Kong disse seriamente. Se ele tivesse se desviado do caminho certo, teria voltado a ser um pirata no Mar do Norte. Claro, o garoto, digamos que o comportamento dele não é exatamente impecável, mas ele é um bom, bem, não importa. Algumas linhas pretas de estresse surgiram na testa de Zephyr. Ei, velho Kong, não comece a vacilar agora. Kong pigarreou e mudou de assunto. De qualquer forma, vamos nos concentrar no que importa. Vamos começar a discutir um plano para resgatá-los. Ele se virou para o oficial de Estado-Maior Tsuru. Tsuru assentiu levemente. Já começamos a coletar informações. O território dos piratas das feras no Novo Mundo, incluindo forças afiliadas, abrange mais de 30 ilhas, grandes e pequenas. Seu tom ficou mais solene. Kaido é extremamente cauteloso e astuto. A localização exata de sua base sempre foi um mistério para nós. A única coisa que podemos confirmar é que provavelmente não fica longe do país de Wano. Mas como todos sabem, Wano é um caso muito singular. Com isso, todos na sala ficaram visivelmente sérios. Uma nuvem coletiva pareceu pairar sobre seus rostos. País de Wano, uma das nações militarizadas mais poderosas do Novo Mundo. Uma superpotência atrás apenas de Elbaf, a terra dos gigantes. Ela ostentava uma formidável classe de samurais, era estrategicamente bem defendida e quase impossível de invadir, além de ter permanecido em um estado isolacionista por anos, abertamente hostil a forças externas. Se um navio de guerra da marinha aparecesse perto das águas de Wano sem aviso prévio, provavelmente enviaria uma mensagem muito hostil à liderança do país. E isso sem considerar o risco de desencadear um conflito militar, as consequências políticas por si só seriam suficientes para fazer a marinha pensar 2 vezes. Afinal, Wano é a única produtora mundial de kairoseki, controlando quase toda a sua produção e processamento.
Todo o suprimento de armamento de Kairoseki para os fuzileiros navais e o governo mundial depende do comércio com Wano. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Quando Tsuru terminou de apresentar as informações, um silêncio pesado se instalou na sala. Os oficiais da marinha presentes sentiram o coração afundar e as sobrancelhas franzidas em profunda preocupação. Então, em outras palavras, não podemos enviar navios de guerra para conduzir uma busca em larga escala nas águas próximas ao país de Wano? Sengoku apoiou o queixo nos dedos entrelaçados com uma expressão sombria. Como principal estrategista dos fuzileiros navais, Sengoku tendia a adotar uma abordagem mais cautelosa. Wano era uma nação militarmente poderosa, isolada do mundo e altamente sensível a interferências externas. Qualquer operação em larga escala perto de suas fronteiras poderia desencadear imensa pressão política, ou até mesmo um conflito aberto. Não, discordo. A voz era áspera, fria e carregada de intenção assassina. Cortou a sala como uma lâmina. Todos se viraram surpresos. Sakazuki, envolto da cabeça aos pés em bandagens manchadas de sangue, levantou-se lentamente. Um cigarro aceso pendia entre os lábios enquanto encarava o almirante da frota Kong, com um rosto inexpressivo e a voz gélida. Almirante da frota, recuperar Darren Rogers é crucial para os fuzileiros navais. Cada dia a mais que ele permanece nas mãos de Kaido aumenta o perigo. Não se trata mais apenas do nosso orgulho. Não podemos esquecer da habilidade da Akuma no Mi de Darren. Com essas palavras, as expressões de Kong e Sengoku mudaram ligeiramente. Isso mesmo. A Akuma no Mi de Darren e o futuro da frota aérea dos fuzileiros navais. Eles não podiam deixá-lo cair nas garras de Kaido. Kong deu uma tragada lenta em seu charuto, com o olhar fixo em Sakazuki. Então qual é o seu plano? Sakazuki respondeu sem hesitar. Enviem uma frota. Lancem uma busca direta na área. Que diabos, podemos muito bem usar isso como uma chance de acabar com os piratas das feras de uma vez por todas. De jeito nenhum. Sengoku se levantou de um salto, o rosto sombrio de urgência. Uma operação militar em larga escala provocaria o regime de Wano. Se eles interpretarem isso como um ato de agressão, podemos acabar em uma guerra total com eles, e esse é um risco que não podemos correr. Sakazuki soltou uma risada fria, olhando para Sengoku com desdém evidente. O que é Almirante Sengoku? Você tem tanto medo assim de um país fechado? Um bando de samurais apegados a regras ultrapassadas e etiqueta inútil? Idiotas presunçosos presos no passado. Eles não duram 5 segundos contra o poder de fogo da marinha. Além disso, Wano não sempre teve aquela profecia de abrir o país circulando por aí? Se eles não conseguirem fazer isso sozinhos, nós daremos uma mãozinha com tiros de canhão. Se agirmos rápido o suficiente e tomarmos o controle antes que eles percebam o que os atingiu, os superiores só vão nos elogiar pelos resultados. Eles não vão se importar com o método. Sengoku respondeu bruscamente. Sakazuki, nem sabemos a extensão total do poderio militar de Wano. Se formos arrastados para uma batalha prolongada, nossa frota ficará presa no novo mundo sem apoio. Se outras facções piratas aproveitarem a situação para atacar, nossas linhas de suprimentos e rotas de retirada serão completamente cortadas. Suficiente. O grito de Kong atingiu a atenção como um trovão, silenciando a sala. As veias saltavam em suas têmporas e sua cabeça latejava. Sakazuki, seu plano é imprudente demais. Os fuzileiros não estão equipados para entrar em guerra com Kaido e Wano ao mesmo tempo. Nosso objetivo é resgatar Darren, não começar uma guerra. Nosso dever como fuzileiros navais é combater piratas e proteger a paz, não provocar conflitos desnecessários. Sakazuki cerrou o maxilar, mas não disse mais nada. Kong soltou um suspiro cansado e continuou. Dito isso, Sakazuki está certo sobre uma coisa. Darren é vital para o futuro dos fuzileiros navais. Mesmo que haja apenas uma réshia de esperança, o quartel-general dos fuzileiros navais fará tudo o que puder para trazê-lo de volta. No entanto, considerando a sensibilidade política de Wano, esta missão de resgate deve ser realizada silenciosamente, de forma secreta e discreta. Nesse caso eu entendo. Sakazuki deu um passo à frente com um tom firme. Almirante da frota, dê a ordem. Estou pronto para partir a qualquer momento. Mas Kong balançou a cabeça. Não, não é você quem estou enviando. Sakazuki, você ainda está ferido. Não teria vantagem em um confronto direto com Kaido. E o mais importante, sua personalidade e estilo de combate não são adequados para uma missão como essa. A sala ficou em silêncio. Sem apoio militar adequado, infiltrar-se no novo mundo, no coração do território dos piratas das feras, era uma tarefa extremamente perigosa. O poder de Kaido era inegável. Até Sakazuki levou uma surra séria ao enfrentá-lo. Qualquer outro que tentasse a sorte estaria caminhando direto para a morte. Então eu vou. A voz de Zephyr ecoou enquanto ele se levantava, sua presença se destacando. Seu tom era firme e urgente. Kong e Sengoku trocaram um olhar, surpresa brilhando em seus olhos. Claramente, Zephyr se importava profundamente com Darren. O suficiente para considerar quebrar a promessa que mantivera durante anos de ficar longe dos assuntos da linha de frente. Mas Kong ainda balançou a cabeça. Zephyr, o campo de treinamento precisa mais de você. Não se esqueça, você tem uma turma inteira de alunos esperando pela sua orientação.
Zephyr cerrou os dentes em frustração. Então que tal eu ir? A voz que quebrou a tensão era casual, quase preguiçosa. Todos se viraram, atordoados, para olhar para Borsalino, ainda calmamente cutucando as unhas como se nada estivesse acontecendo. Eles o encararam, imaginando se teriam imaginado o que ele disse. Até o cérebro de Sengoku pareceu entrar em curto-circuito por um instante, e ele levou a mão à orelha, incrédulo. Aquele cara, realmente se voluntariou? Sakazuki levantou uma sobrancelha. Ah? Com suas habilidades, você pode realmente ser a melhor opção, disse Kong, claramente surpreso, mas pensativo, enquanto olhava Borsalino. Graças à sua Akuma no Mi, Borsalino possuía velocidade e manobrabilidade incomparáveis, exatamente o que esse tipo de missão exigia. Ele era especialmente adequado para resgates furtivos em território inimigo. Melhor ainda, o próprio Darien tinha capacidade de voo de longo alcance. Borsalino não precisaria lutar contra Kaido diretamente. Se ele conseguisse criar uma brecha, ele e Darien poderiam escapar antes que um confronto real começasse. Isso foi algo que nem mesmo Sakazuki conseguiu fazer. Kong estava prestes a dar a ordem quando o mensageiro irrompeu na sala, ofegante. Relatório R, almirante da frota Kong. Acabamos de receber notícias do Novo Mundo. Ele se esforçou para falar com a respiração pesada. O navio do vice-almirante Garp desviou-se do seu curso original. Está indo direto para Wano. A sala congelou. Zephyr e Sengoku ficaram tensos, virando-se para olhar um para o outro. Suas expressões se transformaram em uma mistura de choque e frustração quando o mesmo pensamento cruzou suas mentes. Droga! Aquele desgraçado do Garp chegou antes da gente. Capítulo 177. Tão rápido? É o Garp. Ao ouvir a notícia, um leve sorriso apareceu no rosto de Kong enquanto ele balançava a cabeça. Garp, Zephyr e Sengoku, esses três eram todos alunos que ele havia treinado pessoalmente. Comparado à calma cautelosa de Sengoku e à determinação teimosa de Zephyr, Garp sempre fora o tipo de pessoa que ignorava as regras e fazia o inesperado. Ele pode ser imprudente às vezes, mas se Garp for quem estiver agindo, então as coisas do lado de Darien não devem ser um problema. Ainda assim, Kong não esperava que Garp realmente abandonasse sua perseguição a Roger para uma missão de resgate. Isso era raro. No momento em que esse pensamento passou pela sua mente, duas figuras apareceram de repente diante dele com um ruído agudo. Almirante da frota Kong. Solicito participar da missão. Velho Kong, eu também vou. Darien é meu aluno. Sengoku e Zephyr ficaram ombro a ombro, ambos parecendo sérios e se acotovelando para falar primeiro. Kong. Ele olhou atordoado para os dois brigando bem na sua frente. Por um momento, lembrou-se de quando eram jovens, brigando para ver quem comeria primeiro depois do treino. Que diabos vocês dois estão fazendo? Kong franziu a testa. Sengoku, você é o único almirante no quartel-general da Marinha. Sua posição é especial e traz consigo uma enorme responsabilidade e inúmeros deveres. Isso pode esperar, almirante da frota Kong. Eu já pensei nisso. Darien é crucial para o futuro dos fuzileiros navais. A maior prioridade agora é tirá-lo das mãos de Kaido. Sengoku o interrompeu sem hesitar, com a voz firme e decisiva. A convicção em seu tom deixou Kong momentaneamente sem palavras. A boca de Zephyr se contraiu. Sengoku lançou-lhe um olhar presunçoso. A testa de Kong franziu-se ainda mais quando ele se virou para Zephyr, falando com firmeza. Zephyr, você é o instrutor-chefe do campo de treinamento. Ensinar é sua tarefa mais importante. Aqueles pirralhos do acampamento já estão se saindo bem. Eu os ensinei tudo o que precisam. Se ainda assim não conseguirem, não há mais nada que eu possa fazer. Zephyr respondeu, firme e direto ao ponto. Sengoku. Kong. Zephyr levantou uma sobrancelha para Sengoku. Os fuzileiros navais ao redor ficaram perplexos, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Sério, mesmo que Darien fosse importante, ele ainda era apenas um comodoro. Ele realmente valeu a pena essa escalada de 3 lendas da Marinha? Garp, Zephyr e Sengoku se mobilizando juntos para uma missão de resgate no Novo Mundo. Nem mesmo Roger ou Barba Branca obtiveram esse tipo de resposta. Essa formação não parecia nem um pouco um resgate, parecia o início de uma guerra mundial. Mesmo quando os dragões celestiais estavam em perigo, Garp, Zephyr e Sengoku não estavam tão agitados. A vice-almirante Tsuru suspirou e beliscou a testa exasperada. Outros talvez não percebessem, mas ela sabia exatamente o que se passava na cabeça daqueles três. Que espetáculo! Se eu fosse capturado, duvido que receberia o mesmo tratamento. Borsalino riu baixinho, claramente gostando do show. Sim, eu definitivamente não iria. Sakazuki disse categoricamente. O sorriso de Borsalino congelou, depois endureceu enquanto ele forçava um sorriso. Sakazuki, fale assim, e você vai acabar sem amigos. Sakazuki o ignorou, calmamente fumando seu charuto. Vocês... Kong de repente soltou um longo suspiro. Se todos vocês fugirem para esse resgate, quem vai sobrar para proteger o QG? Ao ouvir seu tom, Sengoku e Zephyr sentiram um aperto no coração. Estavam prestes a discutir novamente, mas o que Kong disse em seguida os deixou sem palavras. Então vou deixar todos vocês irem. Sengoku e Zephyr. Você está falando sério, almirante da frota Kong? Os olhos de Sengoku brilharam quando ele perguntou, incapaz de conter a surpresa. Zephyr também parecia completamente atordoado. Por que não?
Kong respondeu com um sorriso. Ele se levantou do assento, a expressão ficando séria enquanto dava a ordem. Nesta missão, o almirante Sengoku do quartel-general da Marinha servirá como comandante, Zephyr como subcomandante e o contra-almirante Borsalino os acompanhará. Escolham o pessoal apropriado e sigam para o Novo Mundo para realizar a operação de resgate. Durante a operação, o sigilo absoluto deve ser mantido. Evite, tanto quanto possível, provocar sensibilidade ou hostilidade por parte do país de Wano. Entendido? Quando suas palavras decisivas foram ditas, todos os oficiais da Marinha presentes ficaram em posição de sentido e responderam em uníssono. Sim, almirante da frota Kong. Eles fizeram uma saudação brusca antes de se virarem e saírem do escritório. Almirante da frota Kong, você tem certeza disso? Deixar Sengoku e Zephyr partirem em uma missão de resgate ao mesmo tempo. Depois que todos foram embora, a oficial de Estado-Maior Tsuru, que havia demorado deliberadamente, não conseguiu mais guardar suas dúvidas para si mesma. O almirante da frota Kong sempre fora conhecido por seu comando rígido e decisões inabaláveis. Isso simplesmente não era do feitio dele. Kong riu baixinho das palavras dela. Ele se recostou na cadeira, virou-se para as janelas altas do chão ao teto e olhou para o chão lá fora. Sob a luz forte do sol, as costas de Sengoku e Zephyr, claramente animados, se destacavam brilhantemente. Tsuru, você vê aquilo? Seguindo seu olhar, Tsuru olhou para fora e não conseguiu evitar contrair o canto da boca. Ela teve um leve vislumbre dos dois homens se empurrando e puxando um ao outro, claramente atrasando um ao outro com suas palhaçadas. Kong soltou uma risada leve enquanto a fumaça do charuto se enrolava em seu rosto envelhecido e rochoso. Realmente não é a melhor ideia. Os recrutas do acampamento ainda precisam da orientação de Zephyr. Ele ir embora e resgatar um aluno. Não é justo com os outros. E como o único almirante no quartel-general, Sengoku realmente tem um fardo pesado para carregar. Enquanto falava, os olhos envelhecidos porém aguçados, de Kong vagaram levemente, como se estivessem perdidos em memórias distantes. Um sorriso suave surgiu lentamente em seus lábios. Mas, faz muito tempo que não vejo os dois lutando lado a lado. Tsuru congelou por um momento, depois assentiu silenciosamente. Depois de um tempo, ela sorriu e balançou a cabeça. Eu entendo. Garp, Sengoku, Zephyr. Não importa o quão alto aqueles três tenham subido, mesmo que agora fossem admirados, reverenciados e seguidos por incontáveis fuzileiros navais. Para esse ex-almirante da frota de 70 anos, aqueles três tios rebeldes da Marinha, seríamos sempre os mesmos pirralhos rebeldes que eram naquela época. Sim, realmente fazia muito tempo que eles não lutavam juntos. Tsuru não conseguiu evitar sentir um pouco de nostalgia. Então, por enquanto, o campo de treinamento e as tarefas do quartel-general estão em suas mãos, Tsuru disse Kong com um sorriso. Tsuru imediatamente parou de sentir nostalgia. Capítulo 178. Novo Mundo, águas perto do país de Wano. Prisão. O ar sufocante condensou-se em gotas no teto de pedra irregular, pingando uma após a outra com um som agudo e ecoante que ecoou duramente no silêncio mortal da prisão vazia. Duas figuras, ambas cobertas de sangue e sujeira, estavam sentadas em uma cela escura. Seus ferimentos haviam praticamente parado de sangrar. Nunca pensei que eu, Douglas Bullet, acabaria preso na mesma prisão que um fuzileiro naval. Bullet encostou as costas na parede fria e manchada de sangue, com a cabeça levemente inclinada para cima enquanto olhava fixamente para o teto. Seus longos cabelos loiros estavam uma bagunça, grudados de sangue seco. Darren deu um leve sorriso irônico e revirou os olhos. Os grilhões de pedra do mar de alta pureza o drenaram, deixando seu corpo mais fraco do que nunca. É bom, eu nunca pensei que seria um fuzileiro naval preso numa prisão de piratas. Ele lambeu os lábios rachados. Imaginei que se algum dia eu fosse preso, seria porque fiz algo extraordinário. Fui colocado na lista dos mais procurados do governo mundial, e acabei em Impel Down. Bullet olhou para ele. Ouvi Kaido dizer que você é um monstro na marinha. Com alguém como você, eles fariam de tudo para te treinar e criar. Com o tempo, se tornar um almirante não estaria fora de alcance. Como alguém assim seria capturado pela marinha? Aquela batalha brutal deixou uma profunda impressão em Bullet. Tecnicamente foi aquele cara Sakazuki que lutou de frente com ele. Mas os poderes bizarros da Akuma no Mi de Darren, sua leitura precisa do campo de batalha e sua crueldade em combate o tornaram ainda mais problemático de lidar. Pessoas assim tendem a prosperar na guerra e na vida militar, porque Bullet era o mesmo tipo de pessoa. Quem sabe? Darren sorriu levemente. Não importa se era o vírus da múmia ainda agindo em seu corpo ou apenas as consequências de seus ferimentos, sua mente estava confusa. Você também não era um herói nacional? E mesmo assim acabou na lista de procurados do governo mundial. Quem consegue entender este mundo? Bullet ficou em silêncio diante dessas palavras. Darren também não falou mais nada, apenas se encostou na parede e descansou. Eu não sou um desertor. De repente Bullet quebrou o silêncio. Sua voz estava rouca. Sakazuki me chamou de desertor, mas eu não sou. Seu braço restante se fechou em punho, com as veias saltando na mão. Talvez fosse uma sensação de destino compartilhado, ou talvez fosse porque ele sabia que Kaido acabaria por matá-lo. Seja qual for o motivo, havia uma calma em seus olhos, e ele começou a se abrir para Darren, o homem com quem um dia lutara como inimigo. Entrei para o exército aos 8 anos. Fiz tudo o que me pediram. Conquistei inúmeros méritos. Como soldado, lutei até a última batalha e eliminei o inimigo sozinho.
Eu venci aquela guerra por eles. Derrubei o general inimigo e ofereci sua cabeça ensanguentada ao nosso general e ao nosso rei. Achei que tinha conquistado minha liberdade. Mas quando subi na plataforma de honras, segurando a cabeça do general imperial, não fui recebido com flores, aplausos ou olhares de aprovação da realeza ou dos meus superiores. Tudo o que vi foram canos de armas frios e vazios apontados diretamente para mim. Um sorriso frio e irônico surgiu no canto dos lábios de Bullet. Era impossível dizer se ele estava zombando da arrogância daquele país ou rindo de sua própria tolice. Acontece que eles nunca planejaram me dar liberdade. Eu era apenas uma arma nas mãos deles. Darren forçou lentamente a abertura de suas pálpebras pesadas, olhou para ele e disse calmamente: para as chamadas elites, armas não deveriam ter pensamentos, muito menos liberdade. Especialmente armas poderosas. Se não conseguem mantê-las sob controle, preferem destruí-las. Porque ninguém sabe o que pode acontecer se uma arma ganhar liberdade. Um dia, ela pode simplesmente virar o cano contra eles. Exatamente. Bullet sorriu abertamente, os olhos brilhando de loucura. Então eu agi. Eles finalmente viram por si mesmos o quão poderosa era a arma que criaram. De repente, ele levantou o braço, arrastando as algemas frias e pesadas com um barulho alto. E então eu percebi que esse chamado Império Poderoso não era nada além de frágil. Sem mim, aquele país não era nada. Carralha-ralha. Bullet riu com os olhos vermelhos, seu corpo inteiro tremendo enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Darren não disse nada. Ele não tinha certeza, mas em algum lugar na risada maníaca de Bullet, ele pareceu ouvir um leve traço de tristeza e dor. Destruir a nação pela qual ele lutou um dia, massacrar os companheiros com quem ele sangrou um dia, isso não deve ter sido fácil. A risada de Bullet diminuiu gradualmente. Que pena. Eu realmente esperava ver o poder de lendas como Roger, Barba Branca e Chiqui. Darren respondeu calmamente. Ainda não estamos mortos. Kaido quer nos recrutar. Bullet bufou e balançou a cabeça. Isso é só temporário. Não vou me curvar diante dele. E quando ele perceber isso, vai me matar sem pensar duas vezes. Se uma arma poderosa não pode ser controlada, ela deve ser destruída. Foi você quem disse isso, certo? Mas você é diferente. Com seu potencial, os fuzileiros navais virão atrás de você. Este é o fim da linha. Ele murmurou roucamente. Darren não discutiu. Para Bullet, cair nas mãos de Kaido ou dos fuzileiros navais não fazia diferença. De qualquer forma, isso significava ser preso pelo resto da vida, ou executado imediatamente. Claro, alguém como Bullet, ex-soldado imensamente poderoso, poderia ser uma vantagem para os fuzileiros navais se fosse recrutado. Mas isso era impossível. Completamente irrealista. Este era um homem que massacrou seu próprio país e seus companheiros. Politicamente não havia como os fuzileiros navais o aceitarem. Caso contrário, sua justiça seria uma farsa completa. E alguém como Bullet, traído pelos militares uma vez, jamais se submeteria a uma instituição como os fuzileiros navais. Então, Darren, é verdade? De repente, Bullet olhou para cima e perguntou. Você lutou contra o Roger. E realmente o fez sofrer? Isso é real? Encontrando o olhar de Bullet, Darren deu um pequeno sorriso. Sim, é verdade. Roger era forte. Forte como um demônio. Comparado a ele, Kaido não é nem digno de amarrar os sapatos. Uma luz forte surgiu nos olhos de Bullet, cheios de espírito de luta enquanto ele olhava fixamente para Darren. Então, que tipo de perda você o fez sofrer? Darren pescou. Eu abaixei as calças dele. Bullet congelou. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Carralha-ralha. Sua risada estrondosa ecoou pela prisão escura e assustadora. Capítulo 179. Interessante. Tão interessante. Caarra. Bullet olhou fixamente para o fuzileiro naval à sua frente, com os olhos ardendo de excitação enquanto ele caía na gargalhada. Você é muito mais divertido do que um fuzileiro naval comum. Darren deu um sorriso irônico. Você mesmo ouviu, eu não sou um fuzileiro naval comum. Enquanto falava, ele pressionou a mão contra a parede enegrecida, usando o ar para se apoiar enquanto se levantava lentamente. Sob o efeito da pedra do mar de alta pureza, cada movimento parecia dolorosamente difícil. Era como se uma montanha o esmagasse. O simples fato de ficar em pé fazia com que suor frio subisse à sua testa, e sua respiração se tornava irregular. Ei, calma. Que diabos você está fazendo? Bullet franziu a testa, observando-o com confusão. Nessas condições, não tenho interesse em lutar com você. Quem falou em brigar? Darren respondeu calmamente, o suor escorrendo de sua testa e se acumulando na barba por fazer ao longo de seu queixo. Então o que você está fazendo? Bullet não pôde deixar de perguntar. No momento seguinte, seus olhos se arregalaram em descrença. Na cela escura da prisão, iluminada apenas pela luz bruxuleante da tocha, o fuzileiro naval ensanguentado arrastando aquelas pesadas algemas de Kairoseki de repente abriu um sorriso. Obviamente. Uma luz selvagem e bestial brilhou nos olhos de Darren. Ele cerrou o maxilar, e os músculos da parte superior do seu corpo nu se contraíram enquanto veias grossas como cordas saltavam sobre sua pele. Suas articulações estalaram audivelmente, e ele abriu as pernas na largura dos ombros. Silvo. 2 rajadas agudas de vapor saíram de suas narinas enquanto ele abaixava o corpo com um rosnado feroz. Treinamento. Seu corpo caiu para baixo. Então levantou-se novamente firme e constante.
Um agachamento perfeitamente executado. As pupilas de Bullet se reduziram a fendas. Esse lunático, com os efeitos debilitantes da pedra do mar de alta pureza e seus ferimentos graves, até mesmo ficar em pé era uma luta. E ele estava aproveitando esse momento para treinar. Antes que Bullet pudesse terminar o pensamento, Darren se agachou novamente. Este parecia ainda mais difícil que o primeiro. Sua postura tremia sob um peso invisível, como se ele estivesse realmente carregando uma montanha. 2. O rugido de Darren irrompeu como uma fera do fundo do seu peito. Ei, ei, nesse ritmo seu corpo vai desistir. Bullet estremeceu, incapaz de esconder sua preocupação. 3. Darren pareceu não ouvi-lo. Seu coração batia forte, bombeando sangue para todos os músculos. Sua pele estava visivelmente vermelha. Bullet, se você estiver entediado, pode me ajudar a contar. O rosto de Bullet se contorceu. Ele cerrou os dentes e gritou. Quem diabos você pensa que está menosprezando? Com isso ele bateu a mão na parede, rosnou com os dentes cerrados e se obrigou a ficar de pé. Ele participou do treinamento. 2 figuras encharcadas de sangue rugiam sob a luz oscilante, com os olhos vermelhos e brilhantes, resistindo aos efeitos devastadores da pedra do mar de altíssima pureza. Juntos, eles começaram um treino infernal. Cada agachamento parecia que seus pulmões e corações iam explodir. A dor os dilacerava. A agonia distorceu seus rostos em algo monstruoso, com veias saltando por seus corpos. Clank, clank. Os grilhões da pedra do mar chocalhavam a cada movimento, um ritmo metálico e agudo em sua punição. 4, 5, 6, 7. Cada agachamento, tão simples na teoria, era uma batalha contra seus limites. Mas à medida que ele acompanhava o ritmo de Darren, Bullet ficava cada vez mais alarmado. Criado no exército desde a infância, treinado em condições brutais e endurecido pelo massacre no campo de batalha, ele achava que ninguém poderia ser mais duro consigo mesmo do que ele. Sua obsessão em se tornar o mais forte forjou uma vontade de ferro. Mas agora, para sua surpresa, ele percebeu que Darren, o fuzileiro naval, era igual a ele em força de vontade e autodisciplina. Não vou perder para ninguém. Não quando se trata de treinamento. Eu, Douglas Bullet, não ficarei para trás. O nariz de Bullet se alargou. 2 filetes de sangue escorreram, mas seus olhos ardiam com uma luz vermelha e enlouquecida. 9, 10, 11. Sem perceber, os dois se entreolharam, cada um reconhecendo o espírito de luta no outro, e começaram a competir silenciosamente. 3 minutos depois, estrondo. Ambos caíram pesadamente no chão, ofegantes. 25. Eu, não perdi. O peito de Bullet arfava como um fole enquanto ele ofegava. O rosto de Darren estava fantasmagoricamente pálido, mas ele lambeu os lábios rachados e soltou uma risada. Não esperava que você conseguisse acompanhar meu ritmo de treinamento. Bullet bufou entre lufadas de ar. Então, esse é o seu limite. Eu ainda estou, indo muito bem. Tosse, tosse. De repente ele engasgou com a respiração, teve um violento ataque de tosse e seu rosto ficou vermelho. Darren não disse nada, apenas continuou respirando fundo. Seu peito e coração pareciam prestes a explodir. Ele queria começar um treinamento de resistência com pedra do mar há muito tempo. Mas pedra do mar era raro, especialmente no Mar do Norte. E com a constante rotina dos deveres militares, ele nunca encontrou tempo para começar. Originalmente, ele havia planejado usar braceletes de pedra do mar de baixa pureza após o acampamento de treinamento, aumentando gradualmente a intensidade ao longo do tempo. O que ele não esperava era ser capturado por Kaido e acabar recebendo o tratamento premium bem ali. Esse pensamento o fez rir ironicamente enquanto ele finalmente recuperava o fôlego. Percebendo que não conseguia nem levantar um dedo, ele suspirou e disse lentamente: Bullet, você tinha razão. Quando Kaido perceber que não pode nos recrutar, ele não hesitará em nos matar. Bullet olhou de relance. E daí? Os fuzileiros navais virão atrás de você. Darren expirou bruscamente, estreitando os olhos. Talvez. Mas apostar minha vida em outra pessoa? Não é assim que eu faço as coisas. Bullet fez uma pausa e então baixou a voz, como se algo tivesse acontecido. O que você está planejando? Darren virou a cabeça com esforço, olhou Bullet nos olhos e respirou fundo. Vamos formar uma equipe. Bullet franziu a testa. Ele encarou Darren fixamente. Então, os cantos de sua boca se curvaram num sorriso malicioso. Tudo bem. Agora foi a vez de Darren ficar surpreso. Ele não esperava que Bullet concordasse tão facilmente. Não fique tão chocado. É só um braço. Como se estivesse lendo os pensamentos de Darren, Bullet riu friamente. Quando sairmos vivos dessa, teremos uma luta de verdade. Os olhares dele se encontraram e faíscas pareciam voar no ar. Claque, claque. Naquele momento a porta da prisão rangeu ao abrir. Hehehe. Bem, vocês dois não parecem animados hoje. O homem gordo de macacão entrou com um charuto entre os lábios e sorrindo lascivamente. Muito bom, muito bom. Vamos começar o experimento de hoje, hein? Queen parou no meio do caminho, um pouco confuso. Porque quando ele entrou carregando o kit experimental, aqueles 2 presos abatidos olharam para ele como se estivessem esperando o dia todo. Os olhos deles estavam literalmente brilhando. Capítulo 180. Físico mais 0,02. Físico mais 0,03. Físico mais 0,03. Físico mais 0,02. Arg. Rosnados de dor ecoavam pela prisão assustadora como rugidos de feras selvagens.
Darren e Bullet estavam encolhidos no chão, tremendo incontrolavelmente de dor lancinante. Um brilho vermelho intenso irradiava de seus corpos, e suas temperaturas disparavam rapidamente, como se estivessem envoltos em fogo. Cada célula e cada músculo pareciam estar queimando vivos. Ei, Ellie, que cobaias perfeitas! Até aumentei a dosagem do vírus múmia, e elas continuam vivas e bem. Incrível, simplesmente incrível. Queen obeso mordeu o charuto, os olhos brilhando freneticamente enquanto observava os sinais vitais no monitor dispararem. Tremendo de excitação, ele rabiscou furiosamente em seu diário de laboratório. A temperatura corporal excedeu 55 graus Celsius. Na dosagem de 30% do vírus da múmia, a atividade celular mostra sinais de divisão rápida. Isso sugere uma sobrecarga extrema das funções dos órgãos, com aumento da pressão metabólica. Todos esses dados comprovam o quão poderoso o vírus da múmia realmente é. Mas tem algo estranho, esses dois quase parecem estar gostando. No entanto, o índice de dor é altíssimo. Uma pessoa normal já teria desmaiado. O vírus da múmia pode causar alucinações, ou até mesmo ser viciante. Queen fez uma pausa e olhou desconfiada para Darren e Bullet, ambos se contorcendo de agonia. Não, improvável. Mas não posso descartar a possibilidade de vício ainda. Por outro lado, talvez eles sejam apenas estranhamente obstinados e estejam superando as dificuldades à força. Finalmente se passaram 2 minutos. À medida que a dor ardente desaparecia, Darren e Bullet desabaram como montes de lama ofegantes. Vapor branco sibilava de suas peles. Hehehehe, e então? O que você acha agora? Já sabe o quão incrível eu sou? Queen se aproximou com arrogância, elevando-se sobre eles com a barriga redonda estufada de orgulho. Ele soltou uma risada estridente e distorcida. Não é tarde demais para implorar. Basta jurar lealdade a Kaido-sama e tudo isso acaba. Caso contrário, vou te encher com uma dose ainda maior do vírus da múmia, e a dor vai se multiplicar. Então, que tal juntar-se aos piratas das feras? Eu recuso. Darren e Bullet gritaram em perfeita uníssono e então trocaram um olhar sutil. Queen. Ele olhou fixamente para as duas figuras encolhidas à sua frente, estupefato. Eles são loucos? Quando ele mencionou uma dose maior, ele poderia jurar que viu um brilho de expectativa nos olhos deles. Não me diga. Uma percepção repentina atingiu Queen como um raio. Ele estremeceu. Esses dois são masoquistas, não são? Ao pensar nisso, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Instintivamente deu um passo para trás, colocando distância entre si e aqueles lunáticos. Darren, ainda ofegante, de repente soltou um sorriso selvagem e desafiador ao sentir seu atributo físico aumentar. Seu gordo desgraçado. Você acha mesmo que uma ciência tão ruim como a sua é o suficiente para me fazer ajoelhar? Você está sonhando. Ele se debateu violentamente, fazendo com que as algemas de Kairoseki batessem no chão. Essa é a sua suposta obra-prima? O vírus da múmia? Sangue escorria dos olhos, nariz, orelhas e boca de Darren enquanto ele zombava com desdém. Essa pequena dose. O que é isso? Algum tipo de tratamento de bem-estar? Queen ficou momentaneamente atordoado. Ao lado dele, Bullet olhava para Darren, incrédulo. Darren deu-lhe uma piscadela sutil. Bullet piscou e, de repente, foi como se uma luz tivesse acendido em sua mente. Imediatamente sua expressão mudou. Então, de repente, ele caiu na gargalhada. É só isso que você tem, gordo. Essa dor não é nada, é só uma cócega. Carralharra. Quando as palavras saíram de sua boca. Seus idiotas sem noção de autopreservação. Como ousam menosprezar minhas conquistas científicas? Os olhos brilhantes de Queen imediatamente ficaram vermelhos de raiva, e ele rugiu como um trovão distante. Você me forçou. Você está pedindo a morte. Furioso, ele pegou um tubo de ensaio do kit médico. O líquido dentro dele brilhava com um turquesa cristalino e brilhante. É hora de você testemunhar. O ápice da minha pesquisa, a criação suprema de Queen Praga. Seu braço mecânico girou rapidamente, as peças se encaixando e montando até que uma enorme seringa se estendeu dele. A agulha perfurou a vedação de borracha, aspirando o líquido azul espesso e brilhante. Pode não estar perfeito ainda, mas é mais do que suficiente para vocês dois. Vamos ver como você lida com isso. Queen gargalhou enquanto cobria a agulha com armamento aqui e então a enfiava nos braços de Darren e Bullet, um após o outro. No momento em que o vírus entrou em seus corpos, uma sensação totalmente nova e avassaladora de morte iminente os atingiu como um maremoto. Darren e Bullet congelaram no local, suas mentes ficando em branco. Frio extremo. Um calafrio percorreu suas veias, suas células, seus músculos, como se tivessem sido jogados em um inferno congelado. Seu sangue parecia estar se transformando em gelo. A pele e os músculos ficaram visivelmente azuis, com o gelo parecendo cobrir seus corpos. As articulações enrijeceram, os movimentos ficaram lentos e rígidos, como demônios cobertos de gelo. O frio tomou conta de seus corpos, e então veio uma dor tão intensa que poderia esmagar os nervos e destruir a força de vontade. E ela se intensificou sem parar. Dominados pela agonia, um desejo selvagem e primitivo de matar, selvagem e irracional, surgiu incontrolavelmente das profundezas de suas mentes. Bang! Um punho pesado atingiu a bochecha de Darren, fazendo-a inchar instantaneamente. Suas pupilas se contraíram. O que ele viu foi Bullet, agora como um demônio coberto de gelo, rugindo como uma fera enlouquecida. Ele arrastava o corpo para frente, passo a passo, movendo-se em sua direção como um predador. Hehehehe. Este é o vírus Oni de gelo. Vão em frente e destruam uns aos outros. Aproveite.
A obra-prima suprema da genial cientista Quinn. Quinn soltou uma risada distorcida, virou-se, bateu a porta da cela e saiu da prisão. Conforme a silhueta do homem gordo desaparecia, os olhos de Darren gradualmente ficaram vermelho sangue, consumidos pela vontade de lutar. No segundo seguinte, bum! As duas figuras colidiram na cela como balas de canhão, travando uma batalha brutal e frenética. Físico mais 0,07. Físico mais 0,09. Físico mais 0,10. Físico mais 0,13. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.